Olá pessoal, eu sou a professora Michele e nosso tema da aula de hoje abrangerá os biomas terrestres mundiais. O termo bioma provém do grego bio, que significa vida, e oma, que quer dizer grupo ou massa. A ideia de bioma está ligada à ideia da fitofisionomia, entendida como a primeira impressão causada pela vegetação, e a ideia de formação vegetal, entendida como a vegetação de uma grande região climática e reconhecida por uma forma de vida característica. A definição de bioma, segundo Walter, corresponde a uma área do espaço geográfico, com dimensões até superiores a 1 milhão de quilômetros quadrados, representada por um tipo uniforme de ambiente, identificado e classificado de acordo com os principais elementos que caracterizam os diversos ambientes continentais, que são o macroclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude. Assim, tem-se as seguintes características aplicadas ao conceito de bioma. O conceito de bioma não é florístico, é fisionômico, isto é, levam-se em conta a aparência geral da vegetação, é funcional, isto é, levam-se em conta alguns aspectos como os ritmos de crescimento e reprodução, é delimitado pela vegetação e é aplicável à Terra de forma geral. A distribuição dos biomas na superfície terrestre do planeta relaciona-se principalmente com o clima, relacionado às condições de temperatura, umidade e distribuição da insolação, e influenciados pela latitude e pela altitude. Outros fatores, como o tipo de solo, também desempenham um papel importante nesta determinação. Basicamente, é importante a relação entre estes dois fatores do meio físico, a temperatura e a precipitação. Dependendo da interação entre eles, teremos as diferentes fisionomias vegetais. Nesse diagrama, é possível observar como a relação entre a temperatura e a precipitação determinam os diferentes biomas, desde as florestas pluviais tropicais em regiões quentes e úmidas, com altas temperaturas e alta precipitação, até a tundra, em regiões frias e secas, com temperaturas médias em torno de menos 10 graus, precipitações muito baixas. A distribuição dos biomas na superfície terrestre do planeta, como já dito anteriormente, relaciona-se principalmente com o clima, e este padrão geral leva em conta a latitude e a altitude. A vegetação altitudinal impõe grandes diferenças na temperatura e na pluviosidade das regiões, onde regiões mais altas tendem a ter menores temperaturas e serem mais secas. Mover-se em direção a altitudes elevadas é como mover-se do Equador para os polos. Mas o que seria o clima de uma região? O clima refere-se às condições médias do tempo em uma área, especialmente a temperatura e a pressão durante um longo período. O clima de uma região é determinado por radiação solar, gases na atmosfera, movimentos do ar e da água e características das superfícies terrestres. A Terra recebe luz solar de forma desigual devido à sua inclinação. Assim, a radiação chega à superfície com diferentes intensidades nas diferentes latitudes. As áreas equatoriais e tropicais recebem mais luz solar direta e são mais quentes do que as regiões próximas aos polos. As massas de ar também formam um importante fator climático, pois a sua movimentação é capaz de alterar os climas de diferentes regiões. Elas ocorrem em virtude das diferenças da pressão atmosférica, deslocando-se das zonas de maior pressão para as zonas de menor pressão. Outro fator importante refere-se às correntes oceânicas, que representam efeitos adicionais poderosos sobre os padrões climáticos. As águas do sul circulam no sentido anti-horário e carregam as águas frias da Antártica para o norte ao longo das costas oeste dos continentes e distribuem as águas mais quentes oriundas dos trópicos ao longo das costas leste. No hemisfério norte, as correntes circulam em sentido horário, carregando águas frias do Antártico pelas costas oeste dos continentes
e trazendo as correntes quentes tropicais pelas costas lestes. A topografia do terreno ela também tem consequências para os padrões climáticos. Quando os ventos encontram cadeias montanhosas, eles são forçados a subir e se tornar frios enquanto se elevam. Este vento mais frio retém menos umidade e a água é liberada como chuva ou neve no barlavento da encosta das montanhas. Após passar as montanhas, o ar que já está desprovido de umidade passa a sotavento da montanha. Por isso, é frequente encontrar florestas a barlavento de montanhas e desertos a sotavento dela. A classificação dos biomas terrestres é feita principalmente com base no aspecto da vegetação encontrada em cada localidade. Os biomas têm uma extensão variável, podendo restringir-se a pequenas áreas ou chegar até mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. O bioma não precisa ser contínuo. Assim, o mesmo tipo de bioma pode aparecer em áreas geograficamente distintas, como acontece, por exemplo, na savana brasileira e na africana. Zonobiomas são faixas que representam uma grande unidade ecológica da geobiosfera ou zona climática, baseada no curso anual de temperatura e precipitações que influenciam a vegetação predominante nas diversas áreas do planeta. Walter dividiu o planeta em 9 zonobiomas, e dentro de cada zonobioma, Walter distingue outros biomas que são codeterminados por outros fatores ambientais, como solo e altitude. Este é um mapa que representa a distribuição dos biomas no planeta. É possível notar que estes biomas estão relacionados com as faixas latitudinais do planeta, apresentando uma grande relação com o clima. No Brasil, nós também podemos identificar as grandes formações fitogeográficas que se encaixam em alguns dos 9 zonobiomas mencionados. A coloração no mapa indica a quais zonobiomas estariam relacionadas às diferentes regiões do país. Por exemplo, a Amazônia e a Mata Atlântica estariam inseridas dentro do zonobioma de floresta tropical pluvial. A classificação do total de biomas existentes varia de 7 a 11, dependendo do autor. Nós adotaremos a classificação proposta por Townsend e colaboradores, que reconhecem 7 biomas terrestres no mundo: a floresta pluvial tropical, floresta temperada, floresta setentrional boreal de coníferas, tundra, campo temperado, savana e deserto. Estes 7 biomas estão representados esquematicamente neste mapa. Então, primeiro nós vamos falar das florestas pluviais tropicais. Elas localizam-se na zona climática intertropical, sempre a baixas altitudes e próximas ao Equador, com elevadas temperaturas e precipitações ao longo do ano, e é devido à alta radiação solar recebida durante o ano e a chuva regular e abundante, é o bioma mais produtivo da Terra em termos de produtividade fotossintética. O solo é pobre e raso, porque a decomposição e a reciclagem de nutrientes acontece com uma grande rapidez, e apresenta uma riqueza de espécies muito alta, tanto de fauna, flora e de micro-organismos. As florestas elas possuem uma grande estratificação, ou seja, espécies características de acordo com o tamanho, e essa diversidade de micro-hábitats permite uma diversidade de organismos associados, sendo que a fauna desenvolve-se principalmente nas árvores, com poucas espécies que descem ao solo ou vivem exclusivamente no mesmo. Como exemplos de florestas pluviais tropicais, temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica e a floresta do Congo. A floresta temperada, ela ocorre em regiões de clima moderado, relativo às áreas temperadas do planeta, com as 4 estações do ano bem definidas. A vegetação das florestas temperadas é variada, desde a coníferas às árvores com folhas largas caducas. Embora predominem as árvores,
Existem também arbustos e plantas herbáceas. Assim, a cobertura vegetal ela pode apresentar até 4 estratos, que vão desde grandes árvores até plantas rasteiras. O solo é geralmente rico em matéria orgânica, que é continuamente adicionada, devido sobretudo ao processo natural de decomposição das folhas que vai enriquecendo o solo. A floresta temperada é chamada decídua ou caducifólia, também conhecida como caduca, quando as suas árvores perdem as folhas periodicamente no outono e inverno. Essas plantas caducifólias adquirem uma coloração típica, que vai do vermelho ao castanho. Essa queda das folhas está associada a uma adaptação das plantas na defesa contra a seca fisiológica, uma vez que o inverno é bastante rigoroso e a água congela no solo. A floresta boreal é assim denominada por se encontrar apenas no hemisfério norte. É chamada também de floresta de coníferas ou taiga. O clima caracteriza por invernos longos e frios, com temperaturas que variam de menos 50 graus no inverno a mais de 20 graus no verão, sendo que este verão é curto. É um tipo de bioma que suporta a ocorrência de neve na estação fria, que é bastante rigorosa e demorada. As florestas são frequentemente mistas, podendo ser dominadas por pinheiro e árvores decíduas, apresentando pouca diversidade em termos de espécies vegetais. A vegetação consiste em extensos bosques, onde predominam as coníferas, formada por árvores de porte superiores e relativamente homogênea, com copas em formatos de cones, troncos retos e folhas em formas de agulhas. Mais para o norte, essas espécies dão lugar às monótonas florestas de uma única espécie de spruce sobre imensas áreas da América do Norte, Europa e Ásia, contrastando com a extrema biodiversidade das florestas pluviais tropicais. Este evento é chamado de biomonotonia, pois as florestas consistem de uma única espécie. A principal restrição ambiental nas florestas setentrionais de spruce é o congelamento permanente da água no solo, criando uma seca permanente, exceto quando o sol aquece a superfície do solo. A esse solo permanentemente congelado dá-se o nome de permafrost. O solo ele é pouco fértil, devido ao acúmulo de ácidos orgânicos pela lenta decomposição das folhas. Ao norte das florestas de spruce, a vegetação muda para a tundra, e as duas frequentemente formam um mosaico no Baixo Ártico. O bioma tundra está localizado ao redor das zonas polares norte e sul do planeta. A origem da palavra tundra deriva da palavra finlandesa que significa planície sem árvores, sendo encontrados aí líquens, musgos e fungos por cima do solo, que encontra-se congelado na maior parte do ano, que é o permafrost, já referido para a taiga. O fato de estar congelado a uma certa profundidade não permite o desenvolvimento das raízes das plantas. Por isso, esse bioma não tem uma vegetação mais alta. É considerado o bioma mais frio do planeta. O clima é muito gelado durante praticamente o ano todo e por isso é bastante seco, sendo que apenas algumas espécies de gramíneas conseguem se adaptar. O rigor do frio também torna quase impossível a permanência de animais na tundra, que desenvolveram mecanismos para resistir a esse frio intenso, como o ato de hibernar. Boa parte dos animais também migra durante o inverno à procura de locais com temperaturas mais altas. A tundra pode ser classificada em 2 tipos, tundra ártica e tundra alpina. A tundra ártica localiza-se próxima aos polos, e a tundra alpina é encontrada em vários países no topo de montanhas muito altas, como os Alpes. Na tundra alpina, o clima também é muito frio e com fortes ventos, mas o solo apresenta permeável, com boa drenagem e não possui permafrost. A vegetação é formada por ervas, arbustos e musgos. O campo temperado é a vegetação natural de grandes áreas em todos os continentes. As estepes da Ásia, as pradarias da América do Norte, os pampas da América do Sul e o Veldt da África do Sul. Nas estepes, a vegetação é rasteira
e geralmente marca a transição entre a floresta e o deserto e a região próxima de montanhas. O clima é geralmente frio e seco, pois não há oceanos por perto e as chuvas são escassas, mas durante o verão o clima é quente. Então, no verão, quando o campo fica quente, podem ocorrer incêndios ocasionais, que representam um papel importante na conservação dos campos abertos e sem árvores ou arbustos. Caso a área seja úmida, a estepe passa a ser classificada como pradaria por alguns cientistas. Mas a pradaria é uma vegetação herbácea ou rasteira, marcando a paisagem no centro da América do Norte e terras do Brasil e Argentina. As pradarias e pampas ocorrem em climas mais úmidos e suas gramíneas são mais altas. Portanto, a diferença entre as duas consiste na umidade, já que na estepe o ambiente é mais seco. Os campos temperados possuem solo bastante férteis em função da lenta decomposição, deixando o solo com bastante humus. Por isso, são ideais para as atividades agrícolas, que representam uma das principais ameaças a esses ambientes. As savanas situam-se nas zonas climáticas tropicais do globo, África, América Central e do Sul, Ásia e Austrália. A savana consiste caracteristicamente por uma vegetação mista, composta de estrato baixo e contínuo de gramíneas e subarbustos, com maior ou menor número de pequenas árvores espalhadas, mas com grandes áreas sem árvores. Então, quando há árvores, elas estão intercaladas com uma vegetação rasteira. É típica de regiões de clima tropical, quente e úmido, sujeita a longos períodos de seca. Uma estação úmida, em que a vegetação fica verde, e contrasta com uma vegetação seca. As duas intercalam. Os incêndios e a pastagem representam importantes papéis na manutenção do caráter do bioma de savana, particularmente em regiões mais úmidas, porque as gramíneas podem resistir melhor do que outras formas de vegetação sob essas ambas influências, o fogo e a pastagem, inclinando o balanço da vegetação contra as árvores e favorecendo as gramíneas, ou seja, limitando o desenvolvimento do estrato arbóreo e estimulando o rebrotamento de muitas espécies do estrato herbáceo. Frequentemente, quando a pastagem e os incêndios são controlados no hábitat de savana, a floresta seca começa a se desenvolver. A maior área e a mais conhecida savana situa-se na África, a savana africana. Mas também existem savanas em outros continentes, como no Brasil. Os desertos apresentam localização geográfica bastante variada, sendo encontrados em regiões polares, temperadas e tropicais. O que caracteriza um deserto é a baixa precipitação, ou seja, a quase ausência de chuvas, em função da predominância das baixas umidades, característico de climas áridos e semiáridos. Entretanto, a aridez extrema por si só não é uma condicionante exata para se descrever um deserto. Por isso, regiões geladas também podem ser consideradas como deserto, desde que recebam menos de 250 milímetros de chuva por ano. Assim, temos os desertos quentes, como o deserto do Saara, e os desertos frios, como o deserto da Antártida. Nos desertos quentes, é comum ter uma grande amplitude térmica diária, pois pelo fato da vegetação ser bastante esparsa, o solo fica completamente exposto à radiação. Desta maneira, a superfície se esquenta muito rápido e à noite a temperatura costuma cair bastante. Em sua forma mais extrema, os desertos quentes são áridos demais para possuir qualquer vegetação, sendo tão desprovidos de vegetação quanto os desertos frios da Antártida. A vegetação do deserto enquadra-se em dois padrões de comportamento nitidamente contrastantes: espécies oportunistas, ou seja, são espécies estimuladas a germinar pelas chuvas imprevisíveis,
e espécies que têm um padrão diferente de comportamento, que é ser perene com processos fisiológicos lentos. Essas plantas podem fechar seus estômagos e tolerar longos períodos sem atividade fisiológica. Essas espécies vegetais adaptadas a essas condições de desertos são chamadas de xerófitas e são extremamente adaptadas a grandes condições, a grandes estiagens, pois são plantas capazes de armazenar a água em seu interior, como é o caso dos cactos, representado na fotografia. Agora, nós falaremos um pouquinho sobre os biomas do Brasil. De acordo com Batalha, em seu artigo em 2011, no Brasil, o conceito de bioma adquiriu de forma errada uma conotação florística, utilizando da afinidade taxonômica das espécies que aparecem em várias unidades do mesmo bioma, sendo empregada assim de forma incorreta. O Brasil apresenta um complexo de biomas reunidos no que hoje tem sido definido como biomas. Por esta razão, empregaremos o conceito de domínios morfoclimáticos ou fitogeográficos, uma vez que dentro destes domínios encontramos vários biomas. E o que significa este termo? Domínio fitogeográfico refere-se a uma área do espaço geográfico com dimensões subcontinentais em que predominam características morfoclimáticas semelhantes e um certo tipo de vegetação, sendo a interação e a interdependência existente entre os diversos elementos da paisagem, como relevo, clima, vegetação, hidrografia, solo, fauna e fogo. Dessa forma, nós não consideraremos os 6 biomas do Brasil segundo a divisão do IBGE, representado neste mapa, que referem-se à Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal e Mata Atlântica. A Mata Atlântica e a Amazônia, por exemplo, como já mencionado anteriormente, são vistos como o mesmo bioma de floresta pluvial tropical. E mesmo dentro dessas regiões, há diversos outros tipos vegetacionais que fazem destes um mosaico de biomas. Utilizaremos o conceito de domínios morfoclimáticos de Absaber, com a divisão do território brasileiro nos domínios amazônico, dos cerrados, mares de morros ou Atlântico, das caatingas, das araucárias e das pradarias, como também são reconhecidas as faixas de transição e o complexo do Pantanal. No domínio amazônico, existem diferentes tipos de biomas, como a floresta de terra firme e a floresta de igapó, que representam biomas de floresta tropical pluvial, e as caatingas do Rio Negro, um bioma de savana arenosa, assim como os campos rupestres e os picos das serras nas fronteiras com países vizinhos. Dessa forma, representa um mosaico de biomas. A floresta amazônica é o elemento marcante dessa paisagem, sendo a maior floresta tropical pluvial do mundo. É o maior domínio brasileiro em extensão e ocupa quase metade do território nacional. O clima é do tipo equatorial, úmido e quente, que possui um regime regular e intenso de chuvas o ano todo. É considerada a maior reserva de diversidade biológica do mundo, com indicações de que abrigue pelo menos metade de todas as espécies vivas do planeta, assim como sua hidrografia, que é riquíssima e marcada pelo grande volume de água. A grande questão atual faz-se com relação à ocupação humana em suas áreas, que estão sendo desmatadas. Áreas vêm sendo destruídas por várias atividades econômicas, entre elas o crescimento da atividade agrícola, principalmente pelo cultivo de soja, agropecuária extensiva, mineração e a realização de atividade madeireira. O cerrado, ele também não é um único bioma, mas um mosaico de comunidades pertencentes a um gradiente de formações ecologicamente relacionadas, que vai de Campo Limpo, uma fisionomia campestre, passando pelo Campo Sujo, uma fisionomia savânica, a Cerradão, uma fisionomia florestal. Assim, o bioma referido cerrado no Brasil, como um todo, não é savana, uma vez que nele ocorrem florestas e campos.
Essas formações vegetais compreendem desde plantas lenhosas, raquíticas, como o Campo Limpo, até densas árvores com dossel fechado, como nas matas e florestas e formações florestais do chamado Cerradão. É considerado como hotspots mundiais de biodiversidade, ou seja, são regiões que concentram os mais altos níveis de biodiversidade da Terra e que são, ao mesmo tempo, as áreas mais ameaçadas do planeta. O Cerrado também apresenta extrema abundância de espécies endêmicas e sofre uma excepcional perda de hábitat com o desmatamento visando incrementar a produção de carnes e grãos, sendo degradado pela expansão da fronteira agrícola brasileira. Além disso, a exploração de seu material lenhoso para a produção de carvão. Apesar disto, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas sob proteção integral. O domínio atlântico, ou mares de morros, tem esse nome pelo aspecto característico da paisagem, que está nas formas de relevo conhecida como meias laranjas ou mares de morros, como pode ser observado na fotografia, que tem origem em serras erodidas, principalmente pelas chuvas. Este domínio localiza-se na porção litorânea do país, desde o norte até o sul, penetrando mais para o interior do sudeste. No domínio atlântico, encontra-se um mosaico de biomas, dentre eles a Mata Atlântica, que cobria grandes áreas e hoje aparece quase extinta, a floresta de restinga não inundável e inundável, manguezais e campos de altitude. Há ainda em alguns trechos outros tipos de vegetação, como as araucárias em locais de elevada altitude e pequenas ilhas de cerrado. A Mata Atlântica é considerada uma das áreas mais ricas em espécies da fauna e da flora no mundo e muitas espécies endêmicas. Constitui-se o bioma brasileiro que abriga o maior número de espécies ameaçadas de extinção, como o mico-leão dourado. Juntamente com o Cerrado, enquadra entre os 25 hotspots do mundo. Entretanto, a maior parte dos remanescentes de vegetação nativa ainda permanece sem proteção. O domínio das caatingas é o domínio predominante da região nordestina, com clima seco, escassez de água e elevadas temperaturas. Apresenta um ambiente inverso aos florestados. A caatinga é o bioma menos conhecido do Brasil. A caatinga nordestina, sensu lato, é um bioma de savana semiárida que predomina dentro do domínio que leva o seu nome, ou seja, o domínio das caatingas. Também é formado por um complexo de formas fisionômicas distribuídas em mosaico: caatinga arbórea, caatinga arbustiva e caatinga espinhosa. A caatinga nordestina, juntamente com o bioma de florestas tropicais ombrófilas sempre verdes, por exemplo, como as que ocorrem nos brejos de altitude, acrescentando os carnaubais que acompanham as margens dos rios e suas desembocaduras, que representam um bioma florestal com clima semiárido, compõe o domínio das caatingas. O conceito da região das caatingas inclui áreas tais como a Chapada do Araripe, com vegetação de cerrado, ou outras áreas mais úmidas dos brejos de Pernambuco, com florestas úmidas. Porém, exclui áreas que, apesar de floristicamente serem parte da vegetação de caatinga, não são consideradas dentro da região geográfica, como o Vale Seco do rio Jequitinhonha, em Minas Gerais. Sua vegetação típica é seca e espinhosa por causa da falta de chuvas durante grande parte do ano. A vegetação é xerofítica ou semi-xerofítica, constituída por cactos e plantas de folhas pequenas, com adaptações para a perda de água. Quando chega o período de chuva, entretanto, as folhagens voltam a brotar e a paisagem fica mais verde. A caatinga vem sofrendo diversas agressões ambientais, como a substituição de espécies vegetais nativas por cultivos e pastagens, desmatamento e queimadas. A conservação da caatinga está intimamente associada ao combate do processo da desertificação, que é um processo de degradação ambiental que ocorre em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas, sendo que grande parte dessas áreas suscetíveis à desertificação estão em zonas originalmente ocupadas por caatinga. O domínio das araucárias é encontrado desde o sul paulista até o norte gaúcho.
A região das Araucárias encontra-se no Planalto Meridional, com altitudes variadas, com clima subtropical em toda sua extensão. As florestas de pinheiro do Paraná constituem um bioma de florestas subtropicais temperadas, sempre verdes, e, embora constitua a espécie que empresta o visual mais marcante à paisagem, a araucária não é o único tipo de vegetação que se encontra neste domínio. Em alguns trechos surgem ilhas de cerrado ou de campos. Devido à descontrolada exploração da araucária pelas indústrias de celulose e madeireiras da região, sua população reduziu drasticamente, que resultou no desaparecimento total em algumas áreas. Hoje, a araucária é protegida por lei estadual no Paraná. O domínio das pradarias é situado ao extremo sul do Brasil, mais exatamente a sudeste gaúcho. Muitas vezes é confundido com os pampas, na metade sul do estado do Rio Grande do Sul. No entanto, o termo abrange uma região ainda maior no sul do Brasil, reunindo a paisagem de relevo suavemente ondulado, na forma de colinas, recoberto por gramíneas de pequeno porte e arbustos. A vegetação das áreas úmidas do extremo sul, junto ao litoral gaúcho, onde se encontram os ecossistemas alagados, e os campos de clima da serra, característicos das regiões de maior altitude nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A atividade pecuária extensiva e as monoculturas são as principais atividades econômicas que vêm afetando muito esse tipo de vegetação, o que leva, a partir das queimadas, ao processo de desertificação das pradarias. A partir disso, o solo torna-se pobre e incapaz de regenerar-se, o que acarreta a perda de diversidade de espécies vegetais e animais. Espero que tenham gostado. Obrigada e até a próxima.